Olá, meu nome é Bárbara e sejam bem-vindos ao canal Evangelho de Deus. Hoje daremos continuidade ao estudo do livro de Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 18, do versículo 1 em diante. A palavra do Senhor diz assim: Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus, tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. 4. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: Saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez. Misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava. Estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão, morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. 9. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: Ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa! Em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra sua mercadoria. 12. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeiras preciosas, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens e corpos e almas de seres humanos. 14. Eles dirão: Foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam, todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessas coisas que enriqueceram à custa dela ficarão de longe amedrontados com o tormento dela e chorarão e se lamentarão, gritando: Ai, a grande cidade, vestida de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas 1 hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: Que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? Lançarão pó sobre a cabeça e, lamentando-se e chorando, gritarão: Ai, a grande cidade! Graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar, e em apenas 1 hora ela ficou em ruínas. Celebrem o que se deu com ela, ó céus! Celebrem, ó santos, apóstolos e profetas! Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. 21. Então o anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a ao mar e disse: Com igual violência será lançada por terra a grande cidade de Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro de seus muros artífice algum, de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro dos seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado sangue de profetas e de santos e de todos os que foram assassinados na terra. E depois dessas coisas, João viu descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Caiu a grande Babilônia, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram
saciaram com a abundância das suas delícias. E ouviu-se outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não corra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela, porque o Senhor, o Todo-Poderoso, não sofre de amnésia, sempre lembra de todos, seja eles maus, seja eles bons, seja para abater e seja para exaltar. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai a ela em dobro, repito, dai a eles em dobro. Quanto ela se glorificou, e em delícias esteve, dai-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: Estou assentada como rainha e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias, a chorarão e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: Ai, ai daquela grande cidade de Babilônia! Aquela forte cidade, pois em uma hora veio o teu juízo, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra em suas mercadorias, mercadorias de ouro e de prata e de pedras preciosas e de pérolas e de linho fino e de púrpura e de seda e de escarlata e tudo o que ela vende. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores dessas coisas que dela se enriqueceram estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando e dizendo: Ai, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura e escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas, e todos os motoristas da terra e do mar, e todos os que negociam no mar e na terra, se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo: Que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram, chorando, lamentando e dizendo: Ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céus, e vós santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como um moinho e lançou-a no mar, dizendo: Com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais voz de artistas, e de músicos, e de flautistas, e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de moinho em ti não se ouvirá mais. Luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposa e de esposo não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. E assim foi a grande queda da Babilônia. Aqueles que são entendedores dessa palavra pensem, meditem e saberão como a grande Babilônia caiu. Agora vamos ao capítulo 19, do versículo 1 em diante. Diz assim: Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta, que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos, e mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. 4. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono e exclamaram: Amém, aleluia! Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. 9.
E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso. Sou seu servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho. Sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. 11. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 17. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carnes de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. 21. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. E depois dessas coisas, ouviu-se no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação, a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua fornicação. Das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram ao Senhor, o Todo-Poderoso, que está sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que os temeis, assim pequenos como grandes. E ouviu-se como a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhes glória, porque vindos são as bodas do Cordeiro, e já a sua igreja se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque linho fino são a justiça dos santos. E disse-lhe: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-lhe: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E lançou-se João para adorar a ele. Mas ele disse-lhe: olha, não faça tal coisa. Sou teu conservo e de teus irmãos, que tenho testemunho de Jesus. Adora a Deus, e porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E viu-se o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E viu-se um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos a ela a ceia
do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E viu-se a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo, e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Isso não significa que a tecnologia será lançada no inferno. A tecnologia é a primeira besta, já a segunda é a representante da primeira. Essa será jogada no lago de fogo, juntamente com o falso profeta. Agora vamos ao capítulo de número 20. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles que haviam sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. 7. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. 11. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. 14. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujo nome não forem encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então viu-se descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e a amarrou por 1000 anos e lançou ele no abismo. E ali o encerrou, e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabassem. E depois disso, importa que seja solto por um pouco de tempo. Após esses 1000 anos, Satanás será solto novamente para um confronto final, para tentar levar mais pessoas consigo. E viu-se tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado poder de julgar. E viu-se as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda